Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deus e Pai, muito obrigado a Deus por essa leitura tão preciosa para nós. Que ela nos traga muitos esclarecimentos para nossas vidas. Eu te peço que tu nos ilumine a entender e a compreender esse texto sagrado tão maravilhoso. E os irmãos também. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, quero compartilhar sobre esse tema, o Pentecostes. E esses versos, eu vou destacar o verso 1 e o 4. O verso 1, a frase que eu quero destacar é o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa, 50 dias depois da Páscoa. E o Pentecostes lembrava as comemorações da saída do povo de Deus do Egito, certo? E era comemorada há 2000 anos, né, praticamente, muitos anos, né? E essa data também acaba de ficar famosa, por ter sido também nessa data, se Jesus Cristo morreu na Páscoa, no Pentecostes, na festa de Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo em nossas vidas, amados. E isso, ele cumpriu a promessa que estava tanto no Antigo Testamento, a de Joel, né? E também dele próprio, Jesus. Lucas, capítulo 24, verso de número 49, olha as palavras de Jesus. Diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Maravilha, né? Jesus Cristo foi prometido, né, antes, anunciou o Velho Testamento, e ele próprio disse, né, que o povo não saísse da comunhão até que do alto eles fossem revestidos. Então, essa é a primeira frase do primeiro versículo. E a segunda frase é do verso 4, que diz assim: cheios do Espírito Santo. Amados, todos que creram foram contemplados com o Espírito Santo. Todos que creram, que nasceram de novo, foram contemplados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo ajudasse na nossa trajetória, na nossa caminhada, fosse o nosso protetor contra o inimigo. Por isso que o Espírito Santo está em nós, para nos dar essa força. Olha, amados, é bom deixar bem claro que na Bíblia Sagrada não existe um segundo batismo com o Espírito Santo. Não existe, né? Sim. Mas sim, amados, aparecem várias vezes enchimento do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo. Enchimento não é batismo, certo? Veja, amados, o que é que diz um exemplo de Atos 4, verso 31. Mas em Atos 4 também antes, né?
Pedro é cheio do Espírito Santo para anunciar as boas novas. 4:8. E aqui em 4:31, olha o que diz as Escrituras Sagradas. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam o quê? A palavra de Deus. Essa é a direção para o enchimento com o Espírito Santo. A terceira frase, essa também no verso 4, diz assim: meus amados, começaram a falar em outras línguas. Então vamos compreender o que aqui fala. Porque o maior privilégio, amado, dos judeus que vieram para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, os judeus que vieram de várias nações, e que muitos nasceram por lá e aprenderam a língua pátria deles lá, e que vieram para a festa de Pentecostes, mas também os judeus que já residiam na Judéia, em Jerusalém, estavam lá. Como diz o texto, 3 mil se batizaram, mas a gente tinha muito mais lá, né? Estavam todos lá, meus amados, e eles tiveram o privilégio de todos eles ouvirem em sua própria língua, né, o que Pedro pregava. É um milagre ou não é um grande milagre? É um milagre de quem ouviu na sua própria língua, ou de Pedro que falou em várias línguas, né? Um grande milagre, amado. E o assunto aqui não é línguas estranhas, que eu vou mostrar aqui que existem línguas estranhas. Existem línguas estranhas, e eu vou contar para vocês o que acontece com línguas estranhas. Certo? Bem, preste atenção, né? O que eu vou falar. Bem, o primeiro ponto é o dia de Pentecostes, amado. De Pentecostes, né? Ou a descida do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, meus irmãos, é algo inédito e único que aconteceu a descida do Espírito Santo. Não aconteceu mais a descida do Espírito Santo de lá para cá, né? Porque foi a inauguração do organíssimo do Espírito Santo na organização da igreja que Jesus fundou. Então, é exatamente isso, amado, e veio para cumprir, e a igreja, como organismo do Espírito Santo de Deus, ela pode então anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho, a justiça da fé para as pessoas, para que as pessoas sejam perdoadas pelo o remidor, que todos foram vitimados pelo pecado de Adão. Meus irmãos, o interessante, amados, é que no batismo com o Espírito Santo houve o quê? Houve línguas, vento impetuoso e língua de fogo. Já ouviram falar se houve isso alguma vez? Não. Depois desse dia, nunca houve, meus irmãos. Nunca houve. Depois desse dia, nunca houve. Então, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi a inauguração, amados, né? A inauguração, e depois, irmãos, tivemos, e eu vou explicar agora a vocês, não, pastor, mas tem outros batismos com o Espírito Santo. Espera aí. Houve, como diz o pastor Augusto, falamos umas ondas, ou eu digo umas fases. Por exemplo, houveram mais 3 batismos, chamado o batismo em 8, né, em Samaria, né? Houve ali um batismo, né? Houve também em 10, em 10, que foi o batismo de Cornélio, e ali também houve movimentação e houve o capítulo 19 de Atos também,
a terceira onda, ou a terceira fase, em que Apolo disse, não, Paulo, nós não sabemos, não existe o batismo do Espírito Santo, botou a mão e... Pô. Aí então foi reprisado. Mas não quer dizer que houve um terceiro batismo, um segundo batismo e o primeiro batismo. Houve um desdobramento, amados, para aqueles irmãos. E Deus faz como quer. E outra coisa, antes mesmo de descer o Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Os discípulos estavam lá reunidos com Jesus, aí Jesus falando, eles empolgados, eles perguntaram, e como vai ser isso aí? Aí Jesus disse assim, ó, as soprou deles foram tudo tomados pelo Espírito Santo. Ele é Deus, ele faz como ele apraz, como ele quer, né? Então, amados, o Senhor Jesus, ele prometeu o Espírito Santo, amado. Está lá no livro de João, capítulo 16, e eu enviarei o quê? O Consolador para vocês, que irá convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, amado. E ele veio e assumiu o coração da igreja, isto é, de cada um dos convertidos, ele está dentro do coração dos crentes, né? Para ficar até quando? Até a volta de Jesus, para quem estiver vivo. Amados, é fantástico, né? A primeira pessoa, o Pai prometeu a Adão quem? A vinda do descendente do Messias, do Filho de Deus. E o Filho que veio prometeu o quê? No capítulo 16 de João, a promessa de que nós iríamos receber a terceira pessoa, iríamos receber, ficar aí, como nós já lemos. Não saia daí, porque do alto vocês vão receber o Espírito Santo e batizando vocês de uma vez para todos. É fantástico, irmão, isso é fantástico. Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 4. Cheios do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é a parte executiva da vida do crente. É a parte executiva, ele veio para executar o processo nosso de existência, de vida, da sustentação da igreja, da sustentação dos crentes, irmãos, né? E para a conscientização da salvação, amados, e todos os crentes precisam entender que com o Espírito Santo eles precisam evangelizar, anunciar as boas novas. Eu duvido de alguém ser crente quem não pregue o Evangelho, ou pelo menos que dê um testemunho. Amados, o ato inicial e as suas fases da descida pelo Espírito Santo, meus irmãos, não se repetiram mais na história, meus irmãos. Não se repetiram mais na história, irmão. Porque isso tornou-se permanente. Quem crê, recebe o Espírito Santo. Você lembra quando Pedro pegou para 3.000 e ele disse, arrependei por cada um de vocês e recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, olha, amados, não podemos associar o ser cheio do Espírito Santo e falar línguas como se fosse um segundo batismo do Espírito Santo, pois não existe na Bíblia isso aí, viu, irmão Betinha? Não existe na Bíblia um segundo batismo com o Espírito Santo. E Paulo orientou a igreja em Éfeso que o crente que tem o Espírito Santo em sua vida, amados, deve deixar se encher, se esborratar. Olha o que ele diz lá em Efésios 1:18. Ele diz assim, amados, e não embriagueis com vinho, beber demais, né? Ser um cretão. Mas, diz o texto, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, amado, é alguém forte na fé. E Paulo, ele desejava que os efésios
vivessem cheios do Espírito Santo, para ter uma vida plena no Espírito de Deus. Irmãos, o crente, quando crê em Jesus Cristo, ele passa a ser o templo do Espírito Santo. Mas o povo de Deus não consegue conciliar isso. O povo de Deus não soletra isso. Não. O povo de Deus precisa entender que o Espírito Santo está aqui, né? É para que nós nos deixemos se encher por Ele. E como é que se deixa encher por Ele? Uma vida consagrada, uma vida de fé, uma vida de a leitura da palavra, da vinda à igreja, da oração. Irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para aquelas autoridades lá da Judéia, os fariseus, cheios do Espírito Santo. Ele disse: é mais importante nós, cheios do Espírito Santo, é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Só quem está cheio do Espírito Santo pode dizer essas coisas, irmãos, né? Isso é muito importante. Meus irmãos, o crente, depois que recebe o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele precisa ter uma vida, amado, de santidade, meus irmãos, para estar habilitado para ser um vencedor, amados, em todos os momentos que acontecem na nossa vida, como falar de Jesus para o pecador, amados, e ser usado, exercitar a graça de Deus em todas as decisões e desafios que nós venhamos ter, cheio do Espírito Santo, deixar-se encher do Espírito Santo. A gente não falha, não é? E em terceiro e último lugar, começaram a falar em outras línguas, né? Olha, irmãos, presta atenção no que eu disse há pouco à irmã. No verso 6 do texto, aí que nós lemos, no verso 6, mais na frente, né? Narra que todos estavam presentes e todos ouviram em suas próprias línguas, né? Que estavam presentes, que os que moravam na Judéia, em especial em Jerusalém, e todos os judeus, amados, do mundo da época, que falavam a língua pátria, de onde vieram para a festa, amados, de Pentecostes, meus amados irmãos, tiveram o privilégio de acompanhar a cerimônia espiritual única, inédita, da descida do Espírito Santo, amados, onde todos puderam falar em suas próprias línguas. Não há dúvida que isso foi algo extraordinário. Eu digo muitas coisas inéditas que aconteceram. A vida de Jesus é inédita, nascido de uma mulher sem homem, como nós pegamos o livro, sem homem, e operada a concepção pelo Espírito Santo. Isso é inédito. E a descida do Espírito Santo, para que de uma vez por todos estarem batizados com o Espírito Santo, todos que creem. Isso é fantástico, meus irmãos, não é? E para explicar bem, amados, não podemos esquecer de dizer que o dom de língua não cessou. Presta atenção no que eu vou dizer agora, não é? Mas querem defender, amados, hoje o exercício do dom de língua em nossos dias. Veja o que eu coloco para vocês, né? Bem, prove para mim hoje que isso aqui tem que me provar. Se fala língua estranha, então me prova aí. Aí eu pergunto, olha, você diz que fala línguas estranhas. Você diz que afirma isso, amado. Olha, e Paulo, ele até declarou lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 18 e 19, olha o que Paulo diz. Verso 18, ele diz: dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vocês. Aí no 19 ele diz, olha o que ele diz. Contudo, aí ele retruca:
Ele diz: na igreja prefiro falar palavras do meu entendimento, para instruir os outros, né, do que falam 10.000 palavras em línguas. Então Paulo deixa claro. Aí eu pergunto, meus irmãos, meus amados, como é que pode explicar às pessoas isso? Não podemos esquecer, amado. Primeiro, entender que o dom de línguas pode ter cessado. Agora, eu não sei se cessou, porque tem tanta língua estranha por aí. Mas vamos ver aqui, né? Então, como é que eles vão provar? Me diga aí, do século II até o 19º, quantos séculos faz? 18. Nunca houve línguas estranhas mais. Aí, em 1900 e pouco, aí falaram línguas estranhas, há um século e poucos anos estão falando línguas estranhas. Mas você prova para mim que do século II até o século XIX nunca se falaram línguas estranhas? A desejar, mas eu vou agora dizer que eles estão errados, que eu vou respeitar. É assim seu entendimento, o meu não é. Entende? Agora, para mim aceitar, eu tenho que ter as provas. Não, poucos eventos aconteceram e Paulo fez questão de explicar isso na carta de Coríntios. Meus irmãos, eu quero concluir. Quero concluir dizendo o seguinte: no verso 1 eu expliquei o dia de Pentecostes. Na festa da Páscoa, o Senhor Jesus, ele foi o quê? Crucificado. E aí na festa de Pentecostes, na saída do povo do Egito, ele distribuiu o Espírito Santo para a sua igreja. Amados, o verso de número 4, primeira frase, cheios do Espírito Santo, amados, ter o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, é ter uma salvação desenvolvida, irmãos, onde a gente serve a Deus, onde a gente ora, vem à igreja, evangeliza, adora ao Senhor. E por último, irmãos, o verso 4 ainda, começaram a falar em outra língua. Como não foi extraordinário, né? Os mais de 3.000 ouvintes ali de várias nações ouvir na sua própria língua. Que milagre! Que milagre! Eu imagino, amado, quantos eles não estavam admirados. E eu acho que quando Pedro pregava, e aqui tinha um que falava grego, aqui tinha um que falava romano, outro que falava outra língua, e eu dizia: eu estou ouvindo aqui na minha língua, você também? Você também? Não pode existir maior milagre do que esse aí, certo? Eu quero concluir com uma historinha. Um pastor entrou numa casa, amado. O pastor entrou numa casa, amado, uma noite, e a luz era muito fraca que refletia sobre o vidro. E ali ficava todo mundo turvo, sem poder ver direito. E aquele pastor resolveu aquele problema. Pegou uma esponja, querosene, limpou, deixou o vidro maravilhoso, transparente. E quando o raio de sol batia naquele vidro, iluminava toda a casa. Amados, nós precisamos tirar a sujeira que está dentro do nosso coração, os entulhos que estão dentro do nosso coração, que tem, amados, impossibilitado de sentir que estamos cheios do Espírito Santo para servir a Deus. Que Deus abençoe. Amém? Amém.